Pai querido, nós estamos mais uma vez aqui orando, rogando a Ti agora nesse instante por essa ocasião aqui, ó Pai especial, de voltar para a Sua palavra. Que os nossos corações, ó Pai, estejam, ó Pai, desejosos, ó Pai, de ouvir, participar e receber aquilo que há do Senhor para nós. Que Teu Espírito nos conduza, Senhor Deus, em meio às verdades que o Senhor quer reafirmar, quer estabelecer, quer destacar para as nossas vidas, nossos corações essa noite. E assim nós sejamos, ó Pai, tão abençoados como sempre somos quando estamos atentos àquilo que o Teu Espírito diz às nossas vidas, Senhor Deus. Seja assim na minha vida e na vida dos meus irmãos nessa noite. Nos abençoe aqui. É assim que nós oramos, no nome santo de Jesus. Amém. Bem, igreja, nós estamos agora já no mês de agosto e como a gente tem destacado nas nossas redes sociais, em algumas comunicações nossas, no nosso boletim, esse mês de agosto é um mês muito especial porque tem muita coisa boa acontecendo, tem muita coisa especial sendo vivida pela nossa comunidade. E um dos destaques dos quais faz parte desse mês de agosto, e nós iremos também nos dedicar um olhar especial para isso, é que na Igreja Batista, no mês de agosto, nós comemoramos e celebramos o mês da juventude. E quando a gente fala juventude, nós estamos falando dessa etapa, dessa faixa etária que compreende os nossos adolescentes e os nossos jovens, não é? É uma etapa muito especial no nosso calendário batista, e esse mês, entre as várias ênfases que nós temos aí a celebrar, a agradecer a Deus, certamente faz por conta desse pessoal que, graças a Deus, está no nosso meio aí com a sua alegria, com a sua motivação, participando aí conosco. Hoje, nesse primeiro domingo especificamente, nós celebramos o Dia dos Adolescentes na Igreja Batista. E eu tenho muito a agradecer pelos adolescentes da nossa igreja. Nós temos um ministério ativo. Todas as quartas nós temos os nossos encontros aqui do ministério chamado Interligados. Sempre que eu posso, eu dou uma escapadinha, venho aqui, passo aqui, fico aqui sentado nas cadeiras, vivendo esses momentos tão bons com eles. Na última quarta-feira estive aqui e chamo você, meu irmão, você que não é adolescente, que não é jovem, ore pelos nossos adolescentes para que esse ministério cresça, ganhe proporção e, enfim, abençoe a muitos outros mais e continue abençoando aos nossos adolescentes. Mas é muito bom ver essa iniciativa em meio à nossa igreja. Mas não só os adolescentes, nós temos também os embaixadores do Rei que sábado a sábado se reúnem aqui, e essa faixa etária também, essa faixa dos juniores, pré-adolescentes, para os adolescentes. É um pessoal que está aqui também participando, crescendo, vem para a diversão, mas vem pela palavra também. O Ministério dos Embaixadores destaca muito isso também, e é uma ocasião muito especial, então graças a Deus por isso. Hoje nós retomamos nossa classe de jovens na EBD, foi uma grande alegria também, uma grande realização, e é isso aí, nós vamos de passo em tudo aquilo que Deus tem para as nossas vidas. Mas graças a Deus, louvado seja o Senhor pela vida dos nossos adolescentes, eles sempre gostam de sentar juntinhos ali, posso ver um grupo ali, numa fileira ali, né? São timidinhos, né? Alguns se pronunciam mais quando são chamados, né? Alguns são mais desinibidos, outros não, mas que Deus continue abençoando vocês, gente, que Deus continue derramando do seu amor, da sua graça e visitando a vida de vocês de todas as formas. Então, pensando em adolescentes e tudo mais, hoje nós vamos olhar para a vida de alguém numa etapa que a gente pode entender que foi em meio à sua adolescência que ela viveu, esse momento que nós vamos ver aqui da palavra de Deus. Porque, segundo estudiosos falam, ele tinha em torno de 12 a 14 anos quando ele foi levado ali para a Babilônia e viveu ali grandes momentos. Foi a partir dos 12 aos 14 anos que ele foi para lá. Nós vamos aqui então olhar para o texto da Bíblia nessa noite. É uma mensagem que diz muito respeito aos adolescentes, mas não exclusivamente para eles. Diz muito respeito a eles e aos nossos jovens, porque sim, eles são muito desafiados, são muito chamados a desafios do seu tempo, não é? Quem já não é mais adolescente já foi um dia e sabe que é uma fase que
tem as suas convocações, os seus embates, as suas lutas, vamos dizer assim, já ali, embora tão novos. Mas no nosso tempo, ser adolescente é ainda um pouco mais difícil, a gente poderia dizer assim, dada a mudança que nós temos nos nossos dias, de tudo mudando muito rapidamente, de muitos impactos sociais da cultura moderna, e trazendo coisa boa, mas trazendo também muita coisa controversa. E os nossos adolescentes estão em meio a essas lutas, então, por isso a convocação a você, meu irmão, a orar pelos nossos adolescentes. Mas essa mensagem aqui, ela diz muito respeito aos nossos adolescentes e jovens, sim, mas também diz respeito a todos nós que precisamos, sim, firmar posturas e estabelecer, manter a nossa identidade, porque é sobre isso que a mensagem dessa noite vai falar, vai abordar, e nós vamos aproveitar aqui da palavra de Deus. Então, convido você para que abra a sua Bíblia no livro bíblico do Antigo Testamento de Daniel, capítulo 1. Daniel, capítulo 1. É muito possível que você já tenha ouvido alguma mensagem, tenha lido, relido, estudado esse texto algumas vezes. Nós vamos nos permitir aproveitar mais dele nessa noite, relendo, reaproveitando aqui das verdades que aqui estão. Farei uma leitura aqui comentada, e depois a gente irá aos pontos dos quais a gente tem a aproveitar aqui. Daniel, capítulo 1. Leio aqui na Nova Versão Transformadora. Peço que você acompanhe na sua Bíblia comigo. O título que tem aqui na Nova Versão Transformadora é Daniel na corte de Nabucodonosor. E a partir então do versículo 1, ele vai nos dizer para a gente, o texto da palavra de Deus diz assim: No 3º ano do reinado de Jeoaquim em Judá, Nabucodonosor, rei da Babilônia, veio a Jerusalém e cercou a cidade. E o Senhor lhe deu vitória sobre Jeoaquim, rei de Judá, e permitiu que ele levasse para a terra da Babilônia alguns dos utensílios sagrados do templo de Deus. Nabucodonosor os colocou na casa do tesouro de seu Deus. O que acontece? Esses dias na EBD a gente já estudou esse texto, a gente já estudou um pouco desse momento aqui. No ano de 586, 587 a.C., o reino de Judá, o reino do sul, ele foi conquistado. Mas essa conquista foi a conquista em definitivo. Na verdade, a Babilônia começou a instar e a circular Jerusalém para tomá-la a partir de mais ou menos do ano de 606 a 605 a.C. E houveram 3 incursões, das quais houveram então deportação de grupos de pessoas, de judeus, para serem exilados lá na Babilônia. A primeira foi nesse ano de 606 a 605 a.C., que foi a vez em que Daniel foi levado cativo. Depois disso houve também em 597 e depois finalmente em 586 Jerusalém foi totalmente destruída, na 3ª incursão definitiva. Mas é disso que o texto está dizendo aqui, da primeira incursão, que tem a ver exatamente quando Daniel ele foi levado cativo. O texto vai nos dizer aí que ele foi levado aí, e alguns utensílios também foram levados. Versículo 3, após então Daniel já está lá na Babilônia e tudo mais. O rei ordenou que Aspenaz, o chefe de seus oficiais, trouxesse ao palácio alguns dos jovens israelitas da família real e de outras famílias da nobreza. E disse o rei: escolha somente rapazes saudáveis e de boa aparência, que sejam instruídos em diversas áreas do conhecimento, que tenham entendimento e bom senso e sejam capacitados para servir no palácio real. Ensine a esses jovens a língua e a literatura da Babilônia.
O que acontecia? A Babilônia, quando ela vivia um episódio desse de tomar uma nação, ela separava ali alguns jovens, alguns eruditos, alguns sábios, alguns muito novos, mas muito capazes para que pudessem ser levados para a sua nação e ali pudessem servir, mas não podia ser qualquer servo. Não podia ser qualquer servo para servir junto ao rei. Tinham que ser pessoas capacitadas. E além de serem capacitadas, elas haveriam de ser trabalhadas, vamos dizer assim, dentro do nosso conceito moderno, treinadas, mais ainda desenvolvidas para que elas pudessem ser e estar ali servindo. Então é o caso aqui do que o texto vai dizer. Jovens foram escolhidos, jovens da realeza. Esses jovens, eles já tinham uma figura, uma situação privilegiada lá em Jerusalém. Eram jovens da família real, eram jovens da nobreza, eram jovens capazes, eram jovens sem nenhum tipo de dificuldade, de limitação física, mas eram jovens plenamente aptos, capazes. E é esse pessoal que Nabucodonosor, ali a nação da Babilônia, tinha por cultura trazer esses jovens para que eles fossem somados, capital humano, intelecto, para que pudesse deixar a Babilônia cada vez mais bem servida de pessoas que pudessem servir e acrescentar aquela nação. Versículo 5, o rei determinou que esses jovens, eles recebessem de suas próprias cozinhas uma porção diária de alimento e vinho. Os rapazes seriam treinados durante 3 anos e depois passariam a servir ao rei. O que acontece aqui? Esses jovens, eles iam ser tratados da comida real, do bem-estar real, de tudo aquilo que o reino, a realidade do reino, das possibilidades, das posses do rei, o que o rei tinha à disposição de si mesmo, estaria à disposição desses jovens aqui também. E eles seriam então treinados por 3 anos, era algo como a gente pudesse entender assim como se fosse uma faculdade para esses jovens, 3 anos dos quais eles estariam ali sendo treinados para que eles fossem o melhor dos melhores, porque eles já eram aqueles que já tinham sido aqui selecionados, já eram os mais destacados nas suas nações, e aqui eles iam ser mais treinados ainda e dentro da língua, da cultura, dos costumes da nova nação, dentro da astronomia, da astrologia, de tudo aquilo que fazia parte do aparato da nação da Babilônia. Então é essa ideia de que o rei propõe, estabelece aqui, e a partir do versículo 3 vai entrar propriamente no nome de Daniel e seus amigos, que são o centro da nossa narrativa aqui. 6, Daniel, Ananias, Misael e Azarias, todos da tribo de Judá, estavam entre os escolhidos, e o chefe dos oficiais lhes deu novos nomes babilônicos. Daniel passou a ser chamado de Beltesazar, Ananias de Sadraque, Misael de Mesaque e Azarias de Abdinego. Por que isso aqui acontece? Porque na antiguidade era possível essa troca de nome quando algo muito grande ia acontecer na vida de alguém, quando ia acontecer algo como uma ruptura. E era isso que uma nação estrangeira ela estava querendo fazer quando ela exilava pessoas, e esse tipo de exílio aqui, trazer gente muito capaz de dizer assim, esquece quem você era, abomina, abole, esquece, deleta quem você era, porque agora você é uma nova pessoa, você vai ter um novo nome. E naquele tempo, aqui na nação de Judá, as pessoas, o povo de Deus tinham nomes que sempre carregavam em si significados. Então o nome de Daniel, por exemplo, qual que era o significado do nome de Daniel? Era Deus é o juiz, ou o Senhor tem julgado. O nome dos outros rapazes também eram nomes que tinham que ver com o Deus que eles serviam, com o Deus que era o centro da existência deles. Mas o nome que foi acrescido para eles na Babilônia eram nomes que eram totalmente distantes dessa realidade aqui. Daniel, ele foi nomeado com o nome que significava príncipe de Baal. Baal, que era o deus, também chamado de Marduk, o deus da Babilônia. Os nomes dos outros jovens também eram nomes que também assumiam apontamentos para novos deuses, porque o grande objetivo era, olha, vocês não tinham nomes, vocês não tinham uma identidade, uma história, uma raiz que apontava para o Deus de vocês, e cadê o Deus de vocês? Agora esquece tudo aquilo que vocês experimentaram, agora vocês estão numa nova nação, num novo solo, numa nova realidade, vocês são novas pessoas, e vocês não têm nada a ver com esse Deus agora. Para o nome de vocês, vocês têm outras realidades, uma outra identidade, uma outra história, uma outra existência.
uma ruptura total. Versículo 8. Daniel, porém, decidiu não se contaminar com a comida e o vinho que o rei lhes tinha dado. Por que Daniel ele decidiu não se contaminar? Porque como bom judeu que Daniel era, junto dos seus amigos, eles tinham uma série de prescrições alimentares dadas por Deus ao seu povo lá no livro de Levítico. Algumas carnes, alguns animais não podiam ser alimentados, não eram para que eles viessem se alimentar desses animais. E alguns estudiosos também creem que a própria alimentação do rei, um rei tão idólatra, tão visitado por tantos deuses, era uma alimentação toda consagrada, toda carregada em termos de misticismo, entrega e consagração a esses deuses que esse povo servia. Então, quando aqui a gente vê que Daniel decidiu não se contaminar com a comida e com o vinho, carrega essa expressão. O povo também, o povo israelita, eles bebiam vinho naquele tempo lá, só que o vinho que eles bebiam era um vinho diluído em água, porque era algo que fazia parte da cultura deles, mas não era uma mistura fermentada tão forte, justamente por ser diluído em água. Mas os babilônios tomavam, por exemplo, vinho puro. E é nessa medida que Daniel percebe que ele está chegando num novo contexto, uma nova realidade, mudando o nome, a história nova, e uma nova dieta, e um novo jeito de ser, um novo jeito de experimentar a vida. E Daniel, no seu coração, ele faz essa decisão, ele, juntamente com seus amigos. Continuação do 8, ele diz, o texto, pediu permissão ao chefe dos oficiais para não comer esses alimentos, a fim de não se contaminar. Deus havia feito que o chefe dos oficiais mostrasse compaixão e simpatia a Daniel. Por quê? Porque esse chefe aqui, ele estava debaixo de ordens do rei. E se ele negasse obedecer o rei, o que estaria para ele? Ele poderia ser morto, não é verdade? Mas Deus tornou o coração desse líder aqui favorável. E 10, versículo 10, apesar disso, Aspenaz disse, olha, tenho medo do meu senhor, o rei. Ele determinou o alimento, é o rei que mandou, ele que determinou o que vocês devem comer e o vinho que vocês devem beber. Se vocês ficarem com a aparência abatida em comparação com os outros jovens de sua idade, temo que o rei mande cortar a minha cabeça. Daniel falou com o assistente designado pelo chefe dos oficiais para cuidar dele, de Ananias, Misael e Azarias. E aí ele disse assim no 12, faça uma experiência conosco durante 10 dias, ele disse. Dê-nos apenas legumes para comer e água para beber. Terminados os 10 dias, compare a nossa aparência com a dos outros rapazes que comem a comida do rei, e depois decida de acordo com o que você vir. O assistente concordou com a sugestão e fez a experiência com eles durante 10 dias. E passados os 10 dias, Daniel e seus 3 amigos pareciam mais saudáveis e bem nutridos que os outros rapazes que se alimentavam da comida do rei. Depois disso, o assistente só lhes dava então legumes em vez da comida e do vinho servido aos outros. E Deus concedeu aos 4 rapazes a aptidão em comum para entender todos os aspectos da literatura e da sabedoria, e a Daniel concedeu a capacidade especial de interpretar sonhos e visões. E ao término do período de treinamento ordenado pelo rei, o chefe dos oficiais levou todos os rapazes a Nabucodonosor. O rei conversou com eles e nenhum o impressionou tanto quanto Daniel, Ananias, Misael e Azarias. E assim eles passaram a servir ao rei. Eles foram eleitos para servir ao rei, porque essa regalia toda de estar sendo servido ali, estar no palácio e poder servir, esse treinamento era dado, e se eles não fossem encontrados aptos, eles iam servir, serem escravos comuns como qualquer um do seu povo, que também havia sido exilado. Mas aqui no caso dos 4, a gente vê que eles, de fato, foram levados a essa posição. Versículo 20. E sempre que o rei os consultava sobre alguma questão que exigia sabedoria e discernimento, observava que eles eram 10 vezes mais capazes que todos os magos e encantadores de seu reino. Daniel continuou no palácio até o 1º ano do reinado de Ciro. Esse versículo 21, ele vai falar aqui sobre tudo o que foi a vida de Daniel. Porque aqui, esse episódio todo que nós lemos aqui, ele tem então a ver com esse ano de 606, 605 antes de Cristo. Mas Ciro, o ano de Ciro, aí até o 3º ano de Ciro, que é mais ou menos quando eles entendem que foi a idade de Daniel,
se trata de aproximadamente 70 anos depois. E você, principalmente os adolescentes, jovens, eu convido para que vocês se dediquem ao livro de Daniel, que é precioso em ensinos. Vai mostrar que a vida de Daniel é cercada de desafios, mas cercada de vitórias, na medida em que ele se prontifica para a fidelidade. E o versículo 21, ele estabelece isso, que Daniel, ele continuou por todo esse tempo ali na Babilônia. Reis caíram, o governo mudou de mãos, novos reis vieram, novas dinastias, os persas vieram, mas Daniel continuou sendo abençoado por Deus, mesmo diante de grandes mudanças, porque ele decidiu interiormente manter a sua postura e manter a sua identidade diante de Deus. Então esse, irmãos, é o texto aqui que nós vamos olhar para ver esse Daniel, que ele é um jovem, a gente pode entender que ele é um adolescente quando ele começa a viver tudo isso, e é alguém que está vivendo um momento crítico na sua história, porque o seu país está vivendo um momento crítico. Daniel, ele viveu o prelúdio disso quando ele estava lá em Judá e a nação estava caótica, porque havia muita violência, havia muita desobediência a Deus. Ele já era piedoso antes de ir para a Babilônia e certamente estando em Judá, ele já estava presenciando do quanto a nação de Judá estava errante e destoante do que Deus queria para eles. Não é? E depois vem então o exílio, e na experiência do exílio ele vai viver essas fases. Ele vive ali como exilado, e se você veio na EBD de férias, você vai se lembrar desse destaque que eu fiz. O livro de Daniel é o único livro do Antigo Testamento que ele tem esse perfil que a gente chama escatológico, que é um livro que trata de momentos e tempos de angústia por serem marcados ou culminantes, olhando para temporadas de fim. A gente poderia dizer assim. E a gente pode entender que esse livro ele tem essa caracterização porque Judá, o reino de Judá, a nação de Judá ali, a cidade de Jerusalém, passou por um grande episódio de ser totalmente destruída. Eram tempos como se fosse tudo indo ao fim propriamente para essa nação. E é por isso que, como vocês vão lembrar, eu disse na IBD de férias, os livros escatológicos, eles visam chamar pessoas, o povo de Deus, para permanecerem firmes, para permanecerem fiéis, não é para simplesmente ficar se maravilhando ou ficar fantasiando sobre como coisas poderão acontecer diante de sequências e progressões para o fim. E da mesma forma a gente vê o livro de Daniel, da mesma forma a gente vê segundo a história de Daniel. E gente, vendo aqui os pontos os quais a gente vai cobrir e se dedicar nessa noite, primeiro deles, a gente vê aqui adolescentes, jovens, o povo de Deus que foi exilado. Um povo que vive uma temporada difícil em Judá e depois passa a viver isso na Babilônia. Mas mesmo diante de tempos difíceis, a gente vê que mesmo diante de circunstâncias complicadas, mesmo diante de tanta gente destoante, errante, saindo fora dos princípios, dos caminhos, das leis, daquilo que se espera, sempre existe na figura bíblica aquilo que a gente entende, a construção do remanescente fiel, aquele que permanece, aquele que de fato acata, mantém, persevera diante dos chamados que tem para a sua vida. E é o caso de Daniel e seus amigos. A gente vê que eles foram daqueles que sofreram antes de ir para a Babilônia e depois seguiram numa situação complicada de serem servos de uma nova nação que chega para mudar tudo, para mudar o nome deles, para querer causar uma ruptura, uma transformação radical na vida deles, querer desvirtuá-los, querer desconstruir quem eles eram para construir uma nova persona, a gente pode dizer assim, uma nova pessoa na realidade das vidas deles, não é? E isso é o que o povo de Deus está vivendo, é esse prelúdio, esse início que vai para o exílio, é o povo de Deus vivendo isso, e a gente vê que esses jovens estão vivendo isso na sua própria pele e história aqui. E esses jovens, eles poderiam muito simplesmente olhar para esse momento e falarem assim, somos vítimas, não temos o que fazer, a gente está aqui como escravo. Talvez eles poderiam até dizer assim, uau, nosso Deus nos abandonou, nos deixou para trás, nosso Deus não fez conta de nós, nosso Deus nos deixou à própria sorte. Eles poderiam tantas vezes, às vezes, fazer isso, não poderiam?
Eles poderiam, às vezes, falarem assim, somos vítimas e estamos aqui para aquilo que for colocado à mesa. Nos deram um novo nome, é o meu novo nome, é a minha nova história. É um novo Deus, eu tenho um novo Deus, então. É a nova tendência, a nova cultura, vou viver essa nova cultura, vou absorvê-la, sou uma nova pessoa, esqueço as minhas raízes, corto as minhas bases, esqueço a minha identidade, vou jogar a toalha. Eles poderiam ter vivido isso, mas aqui em Daniel e nos seus amigos a gente vê uma escolha pela fidelidade, uma escolha pela permanência, por perseverarem, aquilo que a gente chama, em meio à experiência da igreja, perseverar, continuar firme, não deixar passar, não abandonar, mas de fato continuarem firmes. Eles assumiram uma posição, uma postura ligada à sua identidade, às suas raízes. Eles entenderam que eles deviam se posicionar e assumirem aquilo que eles nunca deixaram de ser, aquilo que estava de fato marcado, estabelecido nos seus corações. E mesmo diante de todas as tentativas, mesmo diante de toda a pressão que certamente havia na Babilônia, de toda essa correnteza contrária de querer tirá-los do propósito, a gente vê que eles fizeram uma escolha. E o terceiro aspecto que eu vou chamar a atenção para nós aqui é que na medida em que eles fazem uma escolha para permanecerem fiéis, a gente vê que Deus é com eles. Pastor, o que é isso, Deus é com eles? O que seria essa ideia de Deus estava com eles, Deus era com eles? É a ideia de que Deus, então, abençoa, Deus favorece para eles, Deus facilita os caminhos para eles em meio a essa estada na Babilônia, em meio a essa estada de tempos difíceis, em meio diante de desafios, diante de convencimentos, diante de instar, diante de pressões, de resistir em meio a tendências, a modismos, a ondas da nova Babilônia, da nova cidade, da nova capital de onde eles estavam lidando com isso. Isso era difícil, mas na medida em que eles fazem uma decisão, uma opção, Deus é com eles, e nós vimos isso ao longo do relato aqui. Porque quando eles vão falar com o servo ali, com o líder, com o chefe dos rapazes, esse líder, ele tinha tudo para falar assim, olha, não tem como. De que forma? Eu vou desobedecer uma ordem do rei, está estabelecido aqui que vocês devem comer do que há de bom e melhor, do que o próprio rei come, vocês vão comer do que ele come, ponto final. Mas Deus toca no coração desse líder. E depois, o próprio rei, cercado dos seus próprios critérios, quando ele vai avaliar esses jovens, quando ele vai ouvi-los, a gente percebe que desde a estratégia que Deus levou e abençoou Daniel a ter, a cultivar e a sustentar diante da sua caminhada de preparação junto aos seus amigos, até o estar diante do rei, a gente vê uma situação em que tudo está muito favorável. Os caminhos estão facilitados para Daniel e seus amigos. E a gente vê então, por fim, que Daniel ele vive essa vida de atitude, de busca que prioriza sempre a fidelidade em meio a esse compromisso que ele tem no seu coração, conforme o texto nos diz aí. Se você vai lendo a sequência do livro de Daniel, você vai ver que reis caíram, houveram sentenças, houveram mortes para a vida de reis, mas mesmo em meio a tanta coisa acontecendo, Daniel ele é provado, Daniel ele é perseguido, Daniel sofre duras situações, mas em tudo Deus é com ele, porque antes de ele viver propriamente essas situações, ele havia se comprometido com Deus. Isso é muito exemplar, isso nos ensina de uma forma poderosa para os nossos dias, para o nosso tempo também, para adolescentes, jovens, para os adultos, para todos nós. A gente olha para essa situação, para esse episódio do qual Daniel viveu aqui junto dos seus amigos, e a gente vê que nós também podemos olhar para os nossos dias, para o nosso momento histórico, para a nossa vida nesses anos dos quais temos vivido, e temos vivido também tempos difíceis. E quando eu falo tempos difíceis, a gente poderia até ilustrar com uma figura tal qual a que Daniel e seus amigos viveram. Sim, situações condizentes, paralelas à ideia, ao entendimento de exílio, sim.
A gente poderia entender isso sim, porque estamos diante de pessoas, sociedade, de uma cultura que não está em prol, que não prioriza, que não busca a Deus, que não está interessado em obedecer a Deus, que não está decidida por obedecer a Deus. E isso não tem a ver simplesmente não tem simplesmente a ver com uma situação de passividade, não é uma simples situação de eles não quererem obedecer a Deus, mas não somente não querem obedecer, como querem que todos mais desobedeçam, todos mais vivam a desobediência, todos mais vivam coisas, princípios, chamados, convocações, compromissos que não tem nada a ver com aquilo que Deus estabelece na sua palavra, no seu modo de nos ensinar a viver por meio da sua palavra. Nós podemos dizer que temos pressões, muitas delas grandes, gigantescas, lá do lado de fora, podemos dizer sim. E essa é uma situação que está para todos nós. Mas temos também pressões de dentro, que tal qual Daniel e os seus amigos viveram as pressões de uma Judá totalmente errante, destoante da vontade de Deus, enquanto eles ainda não tinham ido para a Babilônia. Quando eles vão para a Babilônia, eles encontram a pressão de fora. Hoje, nos nossos dias, nós podemos saber que sim, lá do lado de fora vamos encontrar uma tendência, modas, nós vamos encontrar um pensamento, uma mentalidade totalmente diante de Deus, mas também podemos olhar e perceber que mesmo nos arredores, mesmo diante do povo que muitas vezes está de boca afirmando ser do Senhor, nem sempre está agindo e se comportando como um povo do Senhor também. E isso também estabelece pressões até mesmo do lado de dentro também ou não é? Estabelece para jovens, para adolescentes uma situação, uma condição de estar sob pressão, de estar diante de tempos difíceis. Porque a simples figura, a simples construção de compreender sobre perseverar, sobre continuar, sobre permanecer, sobre estar fiel, já nos diz respeito que se está diante de um momento, de uma etapa de adversidade, de enfrentamento, de embate, de uma tendência totalmente contrária. Tantas influências que a gente pode ver que a mídia, que a cultura, que o modo de pensar, que a filosofia, que os tempos atuais trouxeram e estão cada vez mais formulando, forjando como uma forma, imprimindo o jeito do homem pensar, querendo trazer valores, princípios que não tem nada a ver com a palavra de Deus. E diante desses cenários, em meio às pressões de fora e de dentro, tantas vezes é muito comum do quê? Haver a atitude, o olhar para si mesmo e dizer assim: eu não tenho como lutar contra esse sistema. Vamos lá, eu acho que no final das contas eu acabo sendo vítima, não é mesmo? Quem sou eu sozinho nessa história toda diante de tanta gente? Quem sou eu, apenas eu, se a grande massa do pessoal está cedendo? A grande massa do pessoal está sendo conivente? Quero chamar a tua atenção aqui de que o texto, ele fala sobre Daniel e 3 amigos dele. Mas será que eram os únicos judeus aqui nesse rol? Possivelmente haviam aqui muitos judeus que olharam para isso e falaram assim: olha, somos vítimas, não temos nada que fazer. E tantas vezes, nos nossos dias, no nosso tempo, nas nossas correntes, cristãos vão olhar e vão falar assim: olha, acho que é assim mesmo. Acho que a onda do momento é sermos pura e simplesmente vítimas e vamos fazer o que a gente pode fazer de melhor, mas a gente não tem como sustentar uma identidade de uma forma tão clara, tão evidente como a Bíblia nos convoca. Não tenho condições disso, eu sou vítima. É muita oposição, como eu vou poder fazer resistência? Como eu vou poder nadar contra essa correnteza toda? Mas nós vemos que Deus nos chama para permanecer, para lutar. A gente vê aqui no texto, no exemplo bíblico de Daniel, nesse livro que tem esse aspecto, essa construção, esse jeito de ser, de chamar crentes a permanecerem mesmo diante de tempos difíceis, que Deus, por meio da sua palavra, nos chama, nos convoca a permanecerem, a permanecermos, a sermos distintos, a sermos pessoas da obediência, a nos comprometermos, a não ficarmos olhando para fora para assumir a decisão da qual a gente deve fazer, mas devemos olhar para dentro e tentar, então, estabelecer em cada passo, em cada atitude, em cada ação, em cada comportamento, aquilo que tem a ver com as raízes da nossa pura e real identidade que somos enquanto filhos de Deus.
Não negar isso jamais, não negociar isso jamais, mas assim como Deus nos chama, a partir da nova vida em Cristo que Ele nos deu, a partir da nova existência, a partir da nova criatura que somos, viver comprometidos com essa identidade, assumindo sempre o posicionamento que nos cabe diante dessa nova identidade que somos e nunca deixarmos com que nada, nenhum tipo de pressão, nenhum tipo de onda, quer de fora, quer de dentro, quer de qualquer natureza, possa mexer com as nossas raízes, com as nossas convicções, com aquilo que somos de fato. Deus olha para nós, Deus espera isso de nós, porque por meio da sua palavra Ele nos aponta para esse tipo de caminho. Quando nós lemos para o livro de Apocalipse, que é um outro livro escatológico, ele vai falar para 7 igrejas lá, ele está chamando igrejas para serem fiéis, para permanecerem diante de tempos difíceis. Quando lemos textos que levam essa expressão de serem também, de falar de tempos do fim, tem livro de Abacuque que fala disso também, ele chama, ele nos convoca, ele aponta, ele nos conclama para a fidelidade. E o povo de Deus é chamado para viver um povo fiel para com seu Deus, um povo de identidade, um povo de posicionamento, adolescentes que sabem no que creem, no que viveram, no que experimentaram e querem sustentar isso de fato, porque não podem negar a isso, não podem sair desse caminho, não podem abrir mão desse compromisso. E às vezes esse grande desafio, essa grande chamada parece desafiadora. Porque como, de alguma forma, então, estabelecer esse compromisso diante de pressões tão grandes? Mas nós vemos aqui, à luz do texto bíblico, que quando crentes olham para dentro de si mesmos e falam, eu tenho uma identidade, eu tenho um Deus, o meu nome tem a ver com Ele, não importe o nome que queiram me dar, o meu nome primário que eu sei que eu tenho é dEle, só para Ele, e totalmente dele. Quando crentes olham para si e falam, eu sou dele, eu vou viver para ele, eu vou firmar minha posição, eu vou sustentar a minha identidade. Quando crentes olham e voltam para a fidelidade, Deus abençoa os caminhos também desses que se colocam para viver fiéis diante desse Deus. Deus se revela, Deus se mostra, Deus favorece, Deus facilita, Deus aplana caminhos. Isaías 26:7 tem essa expressão que eu gosto muito de Ele torna os caminhos do justo plano. É aquela ideia da terraplanagem. São muitos morros, muitas montanhas, muitos vales, muitas dificuldades, mas Deus vem e torna plano, porque Ele pode fazer esses caminhos planos. Por maiores que sejam os desafios, por maiores que sejam as chamadas, as contaminações, as idas às covas, como faz parte da própria história de Daniel, ou a ida à fornalha, como também o livro também nos conta esse relato também. Não importa o tamanho dos desafios, se você tem um Deus que está contigo, está com você e te abençoa, nada pode te separar desse compromisso que você deve assumir no seu coração e sustentar na presença dele também. E o povo de Deus, os adolescentes, os jovens desse nosso tempo, os adultos, é esse povo chamado a viver esse compromisso. Esse compromisso de olhar para si mesmo e falar assim, eu tenho um posicionamento, eu tenho uma raiz. Eu não sou aquele que vai chegar num dado contexto e vai ser influenciado e vai se envolver porque simplesmente está numa condição de passividade, de se tornar a vítima da situação, esquecendo daquilo que já viveu, daquilo que recebeu, daquilo do qual faz parte da sua vida, trajetória e existência. Mas somos o povo que é chamado para viver fidelidade mesmo diante dos dias mais desafiadores. Mas é possível debaixo de muita bênção, debaixo de muita misericórdia e de grande poder de Deus. Adolescentes, jovens, adultos, quando nós lemos as palavras do livro bíblico de Daniel, nós vemos o poder de Deus fazer coisas indescritíveis, porque era o pior cenário possível. Você está numa nação que não é a sua, está ali sob uma situação de servidão, você não está ali por opção própria, você foi levado para aquilo como um cativo, mas mesmo diante dessa situação mais caótica possível, você tem um Deus que está presente, você tem um Deus que se manifesta,
Você tem um Deus que, na medida em que você assume um compromisso de permanecer, de ter postura, de estabelecer a sua identidade e não negociá-la, esse Deus fala: eu estou com você, eu abençoo, eu me faço presente, e não tem leão que possa te devorar se eu fechar a boca dele. Não tem fornalha que possa te queimar um fio do cabelo se eu estiver junto com você. Não há nada que possa te derrubar se eu tocar os corações para que a sua história seja longeva, seja poderosa, seja marcada por vitórias. Adolescentes, jovens, quando olham para frente nas suas vidas, eles vão ver a vida inteira pela frente. E às vezes olhar para um tempo, uma temporada, uma época difícil pode dar aquela sensação: como eu vou poder viver dias de vitória diante de tempos tão difíceis? Se Deus estiver com você, você pode. Daniel nos mostra isso. Daniel nos mostra que quando estamos com Ele, Ele nos capacita, Ele toca os corações, Ele faz toda a história ser diferente, porque não importa onde quer que você esteja, não importa o que tentem fazer com você, não importa a força do teu, aspas, oponente, porque maior é aquele que está com você do que aquele que está no mundo. E se você firmou um compromisso com Ele, jovem, adolescente, adulto, se você disse: eu sou dele, Ele é meu, essa é a minha identidade, essa é a minha raiz, esse é o meu nome, não é o nome que estão querendo me dar. Se você disse para você mesmo: essa é a minha posição, a minha identidade, não há nada que vai tirar desse lugar, porque Ele será tudo para você. E nós somos esses que devemos olhar para as nossas vidas e refletirmos à luz dessa experiência toda. Estamos diante, de alguma certa forma, um momento, um retrato, um recorte de exílio na história das nossas vidas. Somos filhos do reino da luz e um dia estaremos face a face, junto com os anciãos, adorando o tempo todo, dia e noite, conforme cantamos aqui. Mas enquanto não fomos para Nova Jerusalém, enquanto nós não retornarmos como Neemias voltou, a gente estudou esses dias, estamos aqui em exílio. E estando no exílio, temos os desafios a lidar. E qual é o compromisso do meu e do seu coração? Temos nossa identidade, nosso posicionamento, nossa postura definida nele? Ou hoje é um tempo então de olhar e falar assim: eu preciso reafirmar isso. Eu preciso ser Daniel do meu tempo, eu preciso ser como esses jovens aqui, comprometidos com o seu Deus. Pessoas que não olharam para o entorno, para o momento, para o episódio, para a época, para o capítulo das suas vidas, mas que objetivaram viver com um Deus que estava sempre com eles e poderia fazer tudo diferente. Essa é a chamada para as nossas vidas, meus irmãos, e nós vamos orar nesse instante. Por isso, feche os seus olhos, coloque a sua vida diante do Senhor, clame a Ele para que Ele te abençoe e visite e nutra você das certezas das quais você precisa viver, se recapitular, se restabelecer. Você tem uma identidade, sendo de Jesus, você tem uma identidade, você tem uma postura a defender, a continuar, a sustentar. Mas qual tem sido a sua atitude? Qual tem sido o seu posicionamento? Você é alguém que se contamina? Você é alguém que absorve daquilo que está vindo para cima de você? Ou você firma a posição? É isso que Daniel nos ensina nessa noite para todos nós. E nós vamos orar nessa noite na presença do Senhor. Feche os seus olhos, ore comigo. É assim que estamos aqui, Senhor Deus, encerrando esse tempo com a Tua palavra, mas olhando para dentro dos nossos corações. Pensando, ó Pai, sobre esses tempos difíceis dos quais temos vivido, ó Pai, tempos de controvérsias, tempos de esfriamento do amor, tempos, ó Deus, em que a fidelidade tem sido exigida mais do que nunca, Senhor Deus. Tempo em que ondas, influências, modismos, ó Deus, tendências têm vindo rodeando-nos, ó Deus, querendo nos fazer seduzidos por essa Babilônia desse tempo que a gente vive, ó Deus. Esse tempo de tantos encantos, de tanta sedução, de cobiça aos olhos, ó Deus.
Um tempo que prega um amor a este tempo, a essa época, ó Pai. A se aproveitar essa vida que é curta, que é passageira, essa existência, ó Pai, que é difundida, ó Pai, que é divulgada, de querer se viver como que se o melhor para se existir estivesse aqui. Tantas vezes, ó Deus, vai cada vez mais divulgando essa ideia, ó Pai, da ausência de um Deus que não é necessário, ó Pai, de uma fidelidade que não é necessária, ó Pai, de uma falta de compromisso, ó Deus. Um tempo de pressões de dentro e de fora, Senhor Deus. Um tempo em que, sim, fora da igreja existe tantas correntes, ó Deus, de desinformação, de coisas erradas, distantes, de cobiça aos olhos, sim. Mas até mesmo, ó Pai, dentro, ó Pai, do território onde o seu povo está, tantas vezes tantos que estão, ó Deus, influenciados, ó Pai, tomados pelos encantos, ó Deus, tomados pelas influências desse tempo, ó Pai. Como que, de alguma certa forma, ó Pai, é possível, ó Deus, ser dos dois reinos ao mesmo tempo, como se fosse possível ter os dois nomes ao mesmo tempo, quando não é possível, Senhor Deus. Ou servimos a um, ou servimos a outro, Senhor. Ou somos do reino dos céus, ou não somos, Senhor Deus. E se o Senhor nos chama, povo teu, se o Senhor nos chama para o reino da luz, é porque temos, ó Deus, que firmar nossas posições diante de cada situação e momento das nossas vidas. Temos que carregar essas raízes por onde quer que a gente vá. Temos que estabelecer, ó Deus, a nossa identidade sobre quem somos, sobre o que vivemos, sobre o que pretendemos, o que, ó Pai, transpiramos dia após dia, ó Deus. Esse é um desafio para o teu povo desse tempo, dessa geração, ó Deus. Porque ó Pai, marcadamente uma temporada, ó Pai, que tantas coisas caminham sim para o seu fim. E em meio à constatação, ó Pai, da caminhada para finalizações, o teu povo é chamado para a fidelidade, o teu povo é chamado para permanecer, o teu povo é chamado para estabelecer e sustentar a sua identidade, a sua posição. Eu quero orar, Senhor Deus, para nós, enquanto igreja do Senhor nesse tempo, Senhor Deus, para que sejamos fidelidade, para que vivamos fidelidade e não abramos, ó Pai, em nenhum momento, em nenhum dia, mão dela, ó Pai, nas nossas decisões, os nossos compromissos, os nossos acordos de vida, ó Pai. Eu assim oro por essa igreja, eu assim oro pela minha vida e pela vida dos meus irmãos, eu assim oro pelas novas gerações que estão aí e virão, ó Pai, seguindo adiante nessa trajetória, ó Pai. Oro pelos adolescentes da nossa igreja, ó Pai, pelos jovens, oro pelas crianças, Senhor Deus. Senhor Deus, que possamos ser um povo, ó Pai, de raízes claras, de identidade estabelecida, ó Pai, seja onde quer que nós venhamos a estar, seja em Jerusalém, seja na Babilônia, seja em meio a tempos favoráveis, seja diante de desafios estabelecidos, que nós sejamos um povo da fidelidade ao Senhor. Um povo que não se dobra, um povo que não negocia aquilo que recebeu da parte do Senhor, mas que firma dentro de si, ó Pai, os compromissos de ser fiel até a morte, ó Pai, até o dia em que o Senhor nos chamar para perto do Senhor. Que nós sejamos isso, ó Pai, ao longo do nosso tempo, da nossa geração, da nossa história, que essa igreja venha viver isso de uma forma destacada, Senhor Deus. Abençoe os nossos adolescentes, abençoe os nossos jovens, abençoe as nossas crianças, abençoe a todos nós, povo teu, Senhor Deus. Que nós não sejamos, ó Pai, um pessoal, um povo fruto dessa cultura desse tempo, mas que, ó Pai, a Bíblia seja o nosso maior compromisso, ó Pai, arraigado, buscando a Tua vontade, buscando Te obedecer, buscando viver tudo aquilo que o Senhor tem para nós, no nosso tempo, em fidelidade, até o dia em que o Senhor nos leve para Te adorar na Tua presença face a face, Senhor Deus. Faça assim, Pai, por favor, na minha vida e na vida dos meus irmãos aqui presentes, Senhor Deus. Nos convoque, nos destaque, Senhor Deus, cada vez mais para vivermos esse chamado, essa experiência maravilhosa de sermos, ó Pai, quem somos de fato na Tua presença e à luz de quem o Senhor nos fez ser, onde quer que a gente esteja, o que quer que a gente esteja vivendo nas nossas vidas, que a gente não abra mão, porque o Senhor é tudo para nós, ó Deus, e não há nada mais importante do que o Senhor nas nossas vidas, Senhor Deus. É assim que nós oramos, é assim que nós rogamos nessa noite, no nome santo de Jesus. Amém.